você nesta noite a ler a palavra de Deus comigo no livro de Lucas, capítulo 15 e o verso, acho que é 11. Louvado seja Deus. Vamos ver a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11. Nós vamos ver a história de Jesus, que Jesus ele começou a contar uma parábola para aqueles irmãos, assim como nesta noite nós estamos aqui reunidos. Então eu vou ler somente o primeiro verso, verso 11, e depois os irmãos podem assentar para a gente poder dar sequência na palavra de Deus. Mas antes disso, mais uma vez, feche teus olhos com a Bíblia aberta. Em nome do Senhor, oremos a Deus, maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Iremos mais uma vez, Senhor, meditar na Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha, meu Deus, de encontro à nossa necessidade. Não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas, Senhor, fala conosco conforme a vontade do Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, é o nosso Pai. E é o Pai que aconselha, é o Pai que ajuda, é o Pai que socorre, é o Pai que está presente em todos os momentos das nossas dificuldades e aflições. Meu Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre nós agora, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim o primeiro verso 11. Disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Olha só essa situação que o Senhor Jesus, então, ele começou a contar a parábola. E eu quero levar esta palavra nesta noite a você, que o Senhor colocou no meu coração. Veja só, um certo homem, ele tinha 2 filhos. E nós vamos falar hoje do homem espiritual e do homem material. Ou seja, do pai celestial e do pai físico. É o que nós vamos falar nesta noite. E este homem físico, ele tinha 2 filhos. Um mais moço e o outro mais velho. Os 2 filhos o ajudavam nos serviços da fazenda. Os 2 filhos ajudavam ele em tudo. Além dos 2 filhos, tinha também os serviçais que ali o ajudavam. Mas então um dos filhos daquele homem chegou para o seu pai: olha, pai, o mais moço, vamos dizer assim, ele chegou para o pai: olha, pai, eu quero, sabe, eu estou decidindo seguir a minha vida, seguir a minha trajetória. Eu não quero mais continuar, pai, aqui com o senhor na fazenda. O senhor tem os seus empregados, tem aqui o meu irmão que está ajudando o senhor. Mas olha, pai, eu realmente não quero mais continuar aqui. Eu quero seguir a minha vida, pai. O senhor tem a vida do Senhor, tem a fazenda, mas se o senhor permitir, me dá a minha parte da fazenda. Daquilo que me pertence, assim como o filho, que é meu direito, o senhor dá para mim a parte da minha fazenda? Vem aqui, irmão Wesley. Eu sempre tenho o irmão Wesley como meu auxiliar, que sempre está nos ajudando. Ele vai fazer aqui o filho mais moço. Vem aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus. Receba esse irmão em nome do Senhor. Fica desse lado, por favor. Olha só. Aí o meu filho, ele pede a mim, né? Olha só a situação. Ele pede a mim a parte da fazenda. Aí eu vou aconselhar: meu filho, fica mais comigo aqui. Olha aqui, ó. Fica mais comigo aqui. Eu queria tanto ser aqui comigo. Sabe? Se você for embora, eu vou sentir tanta a sua falta. Sabe a reação do pai? O pai quer ajudar. Às vezes o filho não está enxergando o que vai acontecer lá na frente, mas o pai continua: filho, fica mais um pouquinho comigo. Você não está preparado ainda. Você não está pronto ainda. Fica comigo, filho. Eu preciso de você aqui. Não, pai, eu queria seguir meu caminho. Aí eu vou pegar, eu vou entregar para ele a parte da fazenda dele. Ah, tá tudo aqui, ó.
eu reparti ao meio a fazenda, eu vou entregar para você tua parte. Mas meu filho, eu não queria que você fosse embora, não, meu filho. Fica comigo aqui, filho. Aí o filho, ele não quer nem saber, ele vai embora. Ele quer que vai embora. Ele pegou e o pai, seu pai faz. Meu filho foi embora. O meu filho foi embora, um dos meus filhos. A minha família, ela não é completa se eu não estiver os dois filhos comigo. Eu sei que ele não está pronto ainda, mas ele foi. A palavra do Senhor diz: deleita-te no Senhor, ele te considerará o que deseja, o teu coração. E o coração do filho queria o quê? Queria ir embora. Aí o pai: pô, então vai, meu filho, mas vai em paz. E o filho então seguiu a vida dele. Agora veja só a palavra do Senhor no versículo 13. O que aconteceu, o que nós fizemos agora. O filho foi embora, né? E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, ou seja, uma terra de longe. Quanto mais longe do seu pai, ele queria ficar. Ele queria ficar à vontade. Ele queria seguir a trajetória dele. Agora eu não tenho mais meu pai. Eu vou quanto mais longe, melhor. E quanto mais longe muita gente tem estado do nosso Pai Celestial. O Pai, ele concede para a gente o nosso desejo. Aquilo que nós queremos, nós chegamos para o Pai, nós pedimos e Ele concede. Mesmo que seja contrário à vontade dEle. Mas Ele concede a nós e deixamos nós à vontade. Para a gente continuar com Ele, ou para a gente pegar tudo e ir embora. É a gente quem decide se a gente quer continuar debaixo das asas do Pai Celestial ou debaixo da nossa família, junto da nossa família. É a gente quem decide se a gente quer continuar ou a gente quer pegar tudo e ir embora. É a gente, mais ninguém. E ele pegou tudo, a parte dele, a parte que o pai colocou para ele. O pai separou com cuidado ali, olha, está aqui meu filho, a sua parte. Ele pegou e foi embora. Quem sabe o pai entristecido: poxa vida, eu tenho dois filhos e um vai embora, mas eu vou estar, ó, meu filho, quando você quiser, eu vou estar aqui de braços abertos para te receber. Eu vou estar pronto para te abraçar. Eu sou o pai que eu não te viro as costas, mas quando você precisar, eu vou estar aqui te esperando. Quem sabe uma das palavras que o pai disse àquele filho, e o Pai Celestial também nesta noite fala para nós, que se nós precisarmos dele, nós vamos ainda mais querer dele. Ele vai estar de braços abertos para nós. Mas nós somos aquele filho mais velho. O filho mais velho, ele não vai: eu quero ficar aqui junto do Senhor, cuidar da fazenda, cuidar das coisas, tenho os empregados, aí eu quero ajudar a administrar junto, pai, para a gente crescer junto. Aí o pai: muito obrigado, meu filho, por você estar comigo aqui, mas teu irmão foi, vamos orar por ele. Vamos continuar orando por ele. Lá fora, ele não sabe o que ele vai enfrentar. E ele procurou ir o mais longe possível do seu pai e da sua família. Na parte B diz assim: e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dessolutadamente. Ou seja, ele pegou a parte dele, a parte que o pai tinha entregado para ele. Ele já estava longe, o pai já não via mais ele, o pai já não enxergava mais ele, o pai nem sabia onde ele estava. Porque ele pegou tudo e foi embora. Mas chegou um momento da vida daquele jovem, o momento da vida dele, ele queria mulheres, ele tinha dinheiro, então ele tinha mulheres. Ele foi um moço rico, porque o pai dele tinha muitos bens e dividiu para ele a parte que cabia, mas ele saiu muito bem daquela fazenda. Então ele passou a viver conforme a vontade dele, conforme o desejo dele. Ele pegou tudo e começou a viver da forma que a carne dele se agradava. Ele queria estar à vontade, ele queria ficar à vontade, livre. E assim eu fiz. Verso 14, olha só, sem saber enxergar o dia de amanhã. No verso 14, ainda dizendo: e havendo ele gastado tudo, ou seja, ele pegou o dinheiro, o que ele queria ter, ele tinha. Mas chega um momento da vida do homem, chega um momento da vida da mulher, chegou um momento da vida daquele jovem, tendo gastado tudo, olha só, houve naquela terra uma grande fome.
começou a situação ficar difícil, começou a situação ficar apertada, acabou o dinheiro dele, começou a acabar também os prazeres dele. A ilusão que o mundo estava oferecendo para ele acabou levando tudo que ele tinha. O mundo iludiu tanto ele tinha tudo com o pai dele, mas ele achava que lá fora seria fácil sozinho. Seria fácil, mas não foi fácil não. Foi fácil até enquanto o dinheiro dava. Mas chegou um momento que o dinheiro acabou, porque aquela terra, aquele país, aquela cidade, quem sabe, entrou numa situação financeira difícil, apertada, complicada. Ele gastou tudinho. Aí olha só a situação. Louvado seja Deus. E houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Olha só a situação de um jovem que tinha tudo quando estava com o pai. Ele preferiu seguir a vontade dele, pediu a parte que cabia a ele, o pai o deu. Aí ele sozinho, começou a viver sozinho. Aí começou a padecer necessidade. O pai deu para ele as roupas que tinha na casa dele, tudo novinho, bonitinho. E de repente começou a não ter mais calçado, a calça começou a se rasgar, as roupas já eram velhas. Ele começou a viver uma situação de mendigo. A situação dele ficou tão complicada, tão difícil, que as pessoas que olhavam para ele o desprezavam. Ele era um jovem desprezado. Mas olha só, continuando ainda a palavra, no verso 15 ainda. E foi e chegou a um cidadão daquela cidade, daquela terra, o qual, ou seja, ele chegou a um cidadão e falou para ele: olha, eu estou vivendo uma situação tão terrível, uma situação tão difícil, eu gostaria que você me ajudasse. Aí aquele cidadão, olha só, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Apacentar até então não é dar alimento aos porcos, não. Ele somente cuidava para nenhum animal feroz, o atacar, o comer. Então ele cuidava. Outras pessoas, olha só, outras pessoas davam alimento aos porcos. A situação daquele jovem era tão feia, tão ruim, tão para baixo, tão na miséria. Olha só o que diz o verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe o dava. Ou seja, então não era ele que dava alimento aos porcos, porque se fosse ele ia lá então pegava e comia. Mas outros chegavam ali para alimentar os porcos que ele estava cuidando, e as pessoas serviam os porcos, mas ele mesmo não recebia nada. Ele era desprezado até mesmo por aqueles que serviam os porcos. O jovem chegou numa situação tão difícil, tão terrível, tão complicada, que ninguém o queria. Melhor, era um sem futuro, era um Zé Ninguém, vamos dizer assim, perdão da palavra, era um ninguém, era um nada. Mas você sabe de uma coisa? Enquanto o mundo diz pra gente que a gente não é nada, enquanto ninguém dá valor pra gente, nós temos um Pai que olha por nós, enxerga a situação em que estamos e está de braços abertos esperando a gente retornar. Está de braços abertos esperando a gente tomar uma atitude. Aí olha só a atitude daquele jovem. Aquele jovem era um jovem inteligente. Ele começou a enxergar daquela situação. Eu vivi uma situação boa, agora cheguei nessa situação, mas será que meu pai me recebe de volta? Não sei. Eu posso até não saber, mas olha só a situação que ele se encontrava, e olha só o que ele começou a pensar no verso 17. E caindo em si, ou seja, ele fez uma análise da vida dele. Você nesta noite pode fazer uma análise da sua vida, quem sabe esteja semelhante à vida daquele jovem.